Oi, gente! Dando prosseguimento aos nossos encontros para falarmos sobre o caminho do meio e taoísmo, eu hoje vou falar a vocês de 1983, quando eu escrevi os meus 3 primeiros livros a respeito da técnica que eu estava introduzindo no Brasil e para brasileiro. Porque eu pensava comigo mesma, eu conheço o brasileiro é vibrante, gosta de sol, de praia, de falar de futebol, de samba e de carnaval. E eu pensava comigo, como que eu vou botar essa turma meditando com a mente em branco e comendo arroz integral? Eu não vou conseguir. Eu vou ter que adaptar toda a sabedoria, toda a tradição chinesa de técnicas maravilhosas de saúde, vigor e autoconhecimento à nossa realidade brasileira. Então eu introduzi nas minhas aulas música, para a pessoa ficar centrada ali naquele momento no que estava fazendo, na movimentação, né? Porque senão ficava pensando na prestação do carro, na briga com o marido, na discussão com o filho, e as pessoas não conseguiam se concentrar totalmente no momento da movimentação e respiração. Além disso, eu introduzi também a técnica de 2 cientistas espanhóis, chamados Badra e Caicedo, chamado sonho acordado dirigido. Aí a pessoa mentalizava na tela panorâmica mental um filme no qual ela era a diretora, a roteirista e a protagonista. E escolhia o tema. A pessoa que sonhava com Fórmula 1, naquele momento se transportava para Mônaco e estava dirigindo um Fórmula 1. A bailarina que queria dançar como solista no municipal, ela se projetava ali e com essa técnica, música, a mente, a respiração e o movimento, eu conseguia que os meus alunos ficassem ali totalmente, corpo, mente, razão, emoção e respiração. O resultado foi muito bom, todo mundo adorou fazer o seu filminho e se projetar numa situação positiva e extremamente prazerosa. Em 1983, eu escrevi 3 livros sobre toda essa matéria que eu estava querendo passar para os brasileiros. Esses 3 livros foram enviados para a Embaixada da China. Os chineses leram, gostaram muito, porque eu sou jornalista, eu tenho uma capacidade de comunicação muito boa e de sintetização. Então eu consegui passar toda a tradição ancestral chinesa numa linguagem jornalística, profissional, extremamente humana. E a China, nos anos 80, estava saindo da Revolução e muito interessada, através do comunismo, de modernizar o país. Gostaram tanto do meu trabalho que me convidaram para passar 4 anos na China com um contrato assinado. Veio um emissário falando português para que eu fosse redatora de uma revista chamada A China em Construção, que tinha uma tiragem gigantesca, ia para todos os países do mundo, explicando essa proposta da nova China. Só que eu, nesse ano de 1980, nessa década de 80, em 1983, eu montei o meu primeiro núcleo e eu agradeci, declinei o convite e disse que não podia sair do país porque eu estava montando o meu núcleo para ensinar essa técnica que eu denominei de Qigong, a respiração taoísta, que significa Qi, o ar, que envolve todo o planeta, o éter, e Kung, a terra. Qigong, a respiração da terra. E nessa técnica, derivada do Qigong ancestral chinês, eu mantive toda a sabedoria, todos os padrões éticos, todas as posturas principais do taoísmo, só que numa linguagem acessível para o meu país, o meu povo, nas nossas cores e com a nossa bandeira. E o resultado, gente, foi muito bom mesmo. Estes são os livros. O primeiro, Qigong, a respiração taoísta, que tem um DVD com todos os movimentos dessa minha criação e todas as propostas dos exercícios e explicações. O DVD está muito bom. Em seguida tem o Em Busca do Samurai, sobre controle emocional, trabalhar a ansiedade, a energia, a vitalidade. E o terceiro
eu ousei escrever fábulas chinesas, mesmo sendo uma brasileira. E o governo chinês gostou muito disso. Então eu saí nos anos 80, nessa revista, né, A China em Construção, dizendo que no Brasil uma brasileira havia introduzido uma técnica chinesa baseada na ancestralidade, mas que tinha o aval dos chineses para eu ensinar e dar esta técnica. Para mim isso foi muito bom, porque no começo do meu núcleo eu fui muito contestada. Eu recebia casos que diziam: você não pode mexer na tradição chinesa, você está inventando uma técnica. E eu deixava as pessoas reclamarem, eu sabia que era um trabalho bom que eu estava fazendo, porque era um trabalho com muito amor que eu fazia. Eu amei esse trabalho, esses anos no núcleo para mim foram maravilhosos. Eu conheci o ser humano na sua dor, na sua alegria, na sua espontaneidade de ser. Cada um fazia a respiração na sua caixa torácica, na sua possibilidade de movimento. Não havia aula adiantada, aula atrasada, todos entravam e cada um fazia no seu tempo, no seu ritmo e na sua realidade pessoal. Isso foi muito bom também, porque aí as pessoas, mesmo quem entrava naquele dia, estava com uma pessoa que já fazia 1 ano, 8 meses da técnica e se sentiam iguais e capazes. E se autocuravam, se autodescobriam e se tornaram mais felizes. Isso eu tenho certeza que o meu trabalho fez isso com as pessoas. Então, nesse último trabalho que tem Nas Asas do Tempo, que tem essas fábulas, estão muito lindas, os animais falando dos homens, estão dentro do pensamento taoísta de fábula. Eu consigo assimilar esse pensamento taoísta, mas na minha linguagem de brasileira. Então hoje eu vou ler para vocês a primeira página do meu livro, que foi a minha introdução através deste livro, de todo esse meu trabalho, que me enriqueceu muito, muito mesmo, porque eu, como eu disse anteriormente, talvez eu aprendi muito mais do que eu ensinei. Então, nessa primeira página, eu dou uma explicação sobre o taoísmo, numa linguagem bem acessível para quem nunca ouviu falar em taoísmo. Esse livro foi escrito no Posto 6, ali em Copacabana, eu na praia, numa maquininha Olivetti que eu levava para a praia, sentava na areia, olhava para o mar e escrevia sobre o Tao, o caminho do meio. E o que eu vou ler para vocês é muito lindo e muito poético. Sinto a areia molhada sob meus pés. Ela é macia e sólida ao mesmo tempo. Amolda o meu pé como se sempre ali tivesse estado esperando por ele. São íntimos no tocar e no sentir. Mutuamente se compreendem e se recebem. Um sustenta o outro naturalmente, sem constrangimento ou mágoa, não importa que forma tenha o pé. Eles se aceitam mutuamente num acordo que sempre deve ter existido entre a mãe natureza e o homem. Ela, areia fresca e úmida, abranda o calor dos meus pés, cansados de andar por tanto asfalto escaldante. O Tao, palavra intraduzível, um modo de ser, o caminho do meio por ser a busca do equilíbrio, o sol e a lua, o claro e o escuro, o correr dos rios e o voo dos pássaros. Tal que tudo engloba e nada separa. Linguagem da natureza tão esquecido pelo homem, a harmonia do desequilíbrio, totalidade, complementação, homem e universo, fluência, inércia na ação, totalidade, vivência do aqui e agora, sem reações, mas pleno de observações. Onde o sentir é mais importante que o saber. O Tao é muito mais. O Tao, a participação consciente da nossa realidade interna com a externa, mostra como é possível atingir esse equilíbrio proposta pelo caminho do meio. Uma proposição ao homem de ser um todo, corpo, mente, razão e emoção, na eterna dança das mutações
em busca da unidade. Tal é para ser vivido e não falado. Não sei quando aconteceu, mas o homem separou-se da natureza. E quando tal se deu, ele enfraqueceu, pois cortou o contato direto com a sua maior força e suprimento de energia, que é a natureza. Se nos aliarmos ao sol, ao vento, às águas e à terra, seremos fortes e imbatíveis como seres integrantes e participantes deste contexto maravilhoso que é o universo. Somos um todo pertencentes ao todo. Somos unos na diversificação. Parte de cada gota de orvalho caindo da folha no despertar da manhã. Parte da relva que veste as colinas verdejantes que nos rodeiam. Parte das águas dos rios e dos mares. Sim, somos fortes e não sabemos usar a nossa força porque não estamos centrados em nós mesmos. A maioria não vive, é vivenciada pelos acontecimentos. A tecnologia, o intelecto, a razão de valores tão fora da realidade e que nos é imposta, nos afasta do conhecimento real do nosso ser e amortece o potencial natural de cada um. Vamos dizer do tal, fluindo no yin e yang, balancear os dois lados da moeda que temos de viver. Vamos conscientizar nossa atuação no cotidiano, no dia a dia, procurando uma forma de equilibrar nossa realidade interna com o que somos internamente e externamente. Vamos nos integrar às coisas simples da vida, unir o nosso potencial individual ao potencial universal. Nós somos capazes disso. Usemos o nosso mental para projeções positivas. Equilibrando o nosso corpo e mente, estaremos mais aptos a vencer as dificuldades, valorizando o simples que nos é acessível, como um dia de sol, uma noite estrelada, a beleza de uma flor e o riso de uma criança. Estaremos captando o bom e o positivo, o real da nossa existência, o real. No fluir do tal, estaremos seguindo o curso da Mãe Natureza. Não podemos eliminar a violência, a desagregação, a desarmonia, o ódio, o medo. Como não podemos eliminar a noite e exigir a permanência do dia. Mas podemos nos trabalhar interiormente para melhor receber esses impactos sem deixar que eles nos derrubem. Somos como junco, que durante o vendaval se curva até o chão no máximo de flexibilidade para não se quebrar e ao passar da tormenta se posta ereto, apontando para o céu e dançando ao sol. Sejamos flexíveis com o mundo, com os nossos semelhantes e conosco mesmos. Só assim conseguiremos trilhar o caminho do meio. No Wu-Wei, termo taoísta, que significa inércia na ação, estaremos seguindo o Tao. Assim como o tigre, antes de se lançar à presa, se posta numa aparente imobilidade, no seu interior ele está pleno de concentração, atenção, força e objetividade para atingir o seu alvo. Assim é o Wu-Wei, na aparente não ação, há um mundo de movimentação, planejamento, expectativa e elaboração. Sejamos como a água, maleável e fluídica, que toma forma do lugar que percorre sem oferecer resistência. Vamos aprender a olhar e ver, tocar e sentir. Sentir mais do que saber. Valorizar o existir, o simples existir e respirar, andar e falar. Vamos nos centrar no nosso ser e descobrir a infinita possibilidade de ação que temos. O homem de hoje não se diferencia muito do homem de 500 anos atrás.
Mudou a roupagem, vestiu uma fantasia de sábio tecnológico e até atingiu a lua. Mas no fundo do seu ser, as suas carências são as mesmas desde que o homem é homem. Ele precisa de amor, de compreensão, de calor humano, naturalidade de expressão, de espaço, de ar, de tempo, de comunicar e ser comunicado, de criar e atuar dentro das leis da natureza. Em plena era da comunicação, o homem nunca esteve tão só e isolado, inseguro e atemorizado, pressionado e condicionado, aprisionado nas malhas da grande rede tecnológica. Vamos usar o intelecto, sim, mas aliado ao intuir. Vamos aprender e saber para melhor sentir e executar. Botar as coisas nos seus devidos lugares, na ordem de grandeza que merecem por sua natureza. Eu fiz aqui uma interessante sugestão de 7 regras que poderão ser seguidas. Primeira, homem, depois máquina. Segunda, ser, depois saber. Terceira, intuir, depois racionalizar. Quarta, participar, depois disputar. Quinta, discernir, depois garantir. Sexta, doar, depois obter. Sétima, integrar, depois consolidar. E assim fazendo, será mais fácil o fluir do homem na eterna corrente da evolução. Meu produtor, como é que está o nosso tempo? Dá para falar mais uma coisinha? Esta é a proposição do Tao. A milenar China, através dos exercícios taoístas, nos mostra a possibilidade de alcançar estágios de grande desenvolvimento físico, mental, emocional e espiritual. Somos seres totais e vivemos uma parcialidade. Por que não viver a totalidade? Por quê? Os fundamentos do Tao nos mostram que na simplicidade está a sabedoria. E esse é o meu recado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu apresentei, porque pode ser praticado por qualquer pessoa em qualquer idade, qualquer crença que ela tenha. É vida, é vivência. E isso que eu pratiquei nesses meus 87 anos de idade me deu muita segurança, muita alegria, apesar de grandes perdas que eu tive e grandes desapontamentos com todos nós. Eu pude ir além dos meus limites pela minha fé em Deus, pela minha fé em mim mesma e a minha fé na vida. Paz, luz e amor a todos nós. Um beijo grande para todos vocês. Até o próximo encontro.